Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso capítulo 5, que tem uma relação bastante próxima com as falácias, tem uma relação bastante próxima com o capítulo anterior, mas a gente vai agora falar um pouquinho sobre o viés, né? O viés de confirmação e outros vieses, mas principalmente o viés de confirmação, que a gente pode dizer que é o pai de todos os vieses aí. Eu acabei colocando no local errado esse texto, vai ficar tapado para vocês, mas eu vou ler para vocês, tá bom? A compreensão humana, após ter adotado uma opinião, coleciona quaisquer instâncias que a confirmem e, ainda que as instâncias contrárias possam ser mais influentes ou confiáveis, ela não as percebe, ou então as rejeita, de modo que sua opinião permaneça inabalada. Isso aqui podia ser falado hoje, né? Mas foi Francis Bacon, lá em 1600 e pouco ali, né? Então, a gente lembra lá do Bacon, Francis Bacon do indutivismo, lá no nosso capítulo 2, ele falou essa frase que mostra muito bem o que é um viés de confirmação, né? É a gente procurar coisas que confirmem a nossa crença prévia e que façam com que, na verdade, a gente não mude a nossa opinião. Tudo que a gente acaba buscando, muitas vezes, é para confirmar o que a gente já acreditava. Então, se a gente tivesse que definir de uma maneira simplificada, resumir o que é o viés de confirmação, a gente, né, poderia resumir da seguinte maneira: é a tendência natural em buscar, lembrar ou interpretar informações de uma forma que confirme nossas crenças ou nossos palpites iniciais sobre algo. Então, na verdade, é uma forma de reforçar os nossos próprios pré-conceitos sobre as coisas, né? Isso tem muito a ver com essa questão de que a gente não gosta de estar errado, de que a gente já acredita em algo e é difícil mudar essas nossas crenças, né? E aqui tem até uma charge que fala isso, né? Então, aqui tem a fila para o pessoal que quer ver uma verdade inconveniente, e aqui a fila do pessoal que quer reforçar uma mentira, né? Voltar a confirmar uma crença numa mentira. E a fila da crença da mentira é muito maior, né? Então a gente prefere continuar acreditando nas ilusões que a gente acreditava do que confrontar isso para algo que confronta ou que abala, né, as nossas crenças. E tem uma coisa mais complicada que isso, que é o seguinte: hoje a gente está falando aqui sobre viés de confirmação, a gente está muitas vezes se tornando mais consciente sobre a existência do viés de confirmação, mas o fato da gente conhecer a existência do viés de confirmação não nos torna imune a ele. O que eu quero dizer com isso? Eu, André, aqui estou falando para vocês hoje sobre viés de confirmação. Mas o fato de eu estar falando sobre isso, estar dando uma palestra, uma aula sobre isso, num curso de pensamento científico, ainda assim não me torna imune ao viés de confirmação. Porque pode ser que eu me depare com uma notícia que eu queira muito que seja verdade, ou que eu queira muito que seja mentira, e que eu fique ali sujeito, principalmente se eu tiver uma relação emocional com aquilo, e pode ser que eu caia numa fake news, porque aquela fake news confirma algo que eu acredito, tá? Então, tem mais uma outra frase do Bacon que eu gosto bastante, que é essa aqui, ó. A compreensão humana não é um exame desinteressado, mas recebe infusões de vontade e dos afetos. Então, olha como a questão da emoção influencia, né? Disso se originam ciências, entre aspas, que podem ser chamadas de ciências conforme a nossa vontade. Então, o que ele está falando? Cada um tem as suas ciências, né? As suas ciências, aquelas suas crenças que acha que é científico, mas não é. Pois um homem acredita mais facilmente naquilo que gostaria que fosse verdade. Assim, ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, rejeita coisas sensatas porque diminuem a sua esperança, rejeita coisas mais profundas da natureza por superstição e rejeita a luz da experiência por arrogância e orgulho. Rejeita coisas que são comumente aceitas por deferência à opinião do vulgo. Em suma, inúmeras são as maneiras e às vezes imperceptíveis pelas quais os afetos, as nossas emoções, as nossas crenças emocionais colorem e contaminam o entendimento. Isso é incrível, né? Uma pessoa escrever um negócio desse tanto tempo atrás e até hoje ser extremamente válido.
E é muito interessante, porque o Bacon ele é o pai do indutivismo, né? Daquilo que a gente falou, das observações que a gente vai observando e vai tentar generalizar isso. E mesmo sendo o pai do indutivismo, ele tem essa consciência. Por quê? Porque o viés de confirmação, ele é um erro no pensamento indutivo. É quando a gente faz um pensamento indutivo mal feito e permeado por emoções, aí por subjetividade. Aí a gente tem uma ou outra observação ali, a gente tem a nossa crença, a gente confirma a nossa crença e a gente espalha que aquilo é verdade, né? Então, é muito interessante a gente ver isso, e essa que é a grande crítica que o Karl Popper fez ao pensamento indutivo, porque o pensamento indutivo mal empregado pode levar a isso, né? Então, aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta retórica, na verdade, né? Eu já sei qual é a vontade de vocês fazendo esse curso, eu já sei qual é a forma que vocês pensam a respeito disso, mas é algo que a gente precisa se perguntar o tempo todo, a todo momento, para a gente não incorrer, não cair na armadilha do viés de confirmação. Principalmente aqui, pessoal, voltado para o fato de buscar informações. Então, quando a gente tem que buscar uma informação, qual é a nossa postura? Quando você busca informações científicas de maneira crítica para orientar suas tomadas de decisão, de maneira crítica, olhando a informação criticamente. Ou, na verdade, você já tomou a sua decisão e agora busca apenas a ciência que confirma a sua crença, né? Só aquilo que é conveniente para você, para apenas fantasiar que você está se baseando em evidências. Então, uma coisa é, eu estou diante de uma situação, eu quero buscar a resposta orientada pela ciência e pelas evidências científicas, então eu vou atrás das evidências, eu olho as informações criticamente e eu consigo tomar uma decisão, por mais que aquilo vá contra algo que eu acreditava, porque aquilo eu conheci, eu descobri uma coisa nova e agora eu preciso substituir um conhecimento. Ou, na verdade, eu já tomei a decisão. O que eu quero fazer é isso. Uma vez que eu quero fazer isso, porque eu acredito nisso, eu acho que isso é o certo, essa é a minha opinião. Então, agora eu vou atrás das evidências, mas só daquilo que confirma o que eu já acho, só para eu ter mais respaldo na besteira que eu estou fazendo. Basicamente é isso. Eu quero fazer uma besteira. Então, eu quero agora informações que confirmam a besteira que eu quero fazer. Não importa se é uma besteira, porque é o que eu acredito, né? Por mais que não seja racional. São duas posturas completamente diferentes, né? E eu espero que vocês já estejam, né? E nós, eu me coloco aqui junto com vocês, né? Que nós estejamos buscando a primeira postura. E esse curso de introdução ao pensamento científico é para que a gente cada vez mais reforce essa primeira postura e não adote a segunda postura, porque essa postura em azul é uma postura não crítica, não baseada em evidências, não científica, anticientífica. Então, quando a pessoa vai buscar lá a informação no computador, né, é muito comum a gente ouvir isso aqui. Ah, vou buscar uma informação, então. Olha só que absurdo, essa vacina é um implante de chip 5G dos chineses junto com o Bill Gates, né? Aí você fala para esse senhor, fala assim, ó, você está viajando, nada a ver, isso é uma fake news, tal. Aí ele responde o seguinte, isso é verdade, sim. Eu fiz a minha própria pesquisa. Você que deveria estudar, vai estudar. Nossa, o quanto que eu ouvi isso, né? Ouço diariamente no meu perfil, lá no Instagram, quando eu falo sobre saúde de modo geral. Alguém no meu inbox fala, vai estudar tal coisa, você devia estudar, né? Às vezes é uma área. Claro que eu preciso estudar, né? Eu sempre gosto que as pessoas mandem incentivem, mandar não, né? Que as pessoas incentivem o estudo nas outras pessoas, mas em geral o que acontece? São pessoas que falam, eu fiz minha própria pesquisa. Eu tenho um medo dessa frase, né? Eu fiz minha própria pesquisa. Geralmente a pessoa está querendo dizer, ó, eu já pesquisei e eu sei o que eu estou falando. Tem chip sim na vacina. O que é essa própria pesquisa que a pessoa fez? Nada mais é do que ter uma crença prévia, ir atrás das informações que são convenientes e usar isso para confirmar e reforçar a sua própria crença, que agora é uma crença que tem uma ilusão de respaldo científico, né? Então, muito cuidado, pessoal. Isso aqui é o viés de confirmação escancarado, né? Fiz uma pesquisa só para confirmar minha crença, não para confrontar a minha crença ou a minha hipótese, que seria a postura científica. Vou dar um exemplo que pode ficar um pouco mais complexo, porque
É claro que o viés de confirmação atua quando a gente está buscando informações, né? Eu já faço uma busca enviesada, achei artigos ou informações que confirmam o que eu quero, eu seguro. Aquilo que é contra o que eu acho, rejeito. Isso é uma busca enviesada pelo viés de confirmação. Mas também pode ter uma interpretação enviesada. Esse artigo de jornal, né, saiu em vários jornais dizendo o seguinte, ó, terceira dose de vacina contra a Covid é erro técnico, moral e político, diz OMS. Isso foi na época que se estava começando a ideia da vacinação da terceira dose da Covid aqui no Brasil, por exemplo, e outros países também. Quando saiu essa notícia, ninguém nem leu a notícia. As pessoas pegaram o título e já saíram dizendo, olha só, nem a OMS acredita que a vacina funciona, não serve para nada a terceira dose, não é para tomar terceira dose faz mal. E o que dizia a notícia? No momento atual, é como jogar uma segunda boia para alguns, enquanto outros estão se afogando ao lado, afirmou o diretor da OMS. E é sobre a decisão de alguns países, incluindo o Brasil, de aplicar uma dose de reforço nos que já foram completamente imunizados para a Covid. Então, naquela época, o esquema vacinal da maioria das vacinas eram 2 doses, exceto a vacina da Janssen, que era uma dose só. Então, as pessoas já estavam na segunda dose e tinha, então, a possibilidade de dar uma terceira dose para as pessoas. O que aconteceu? A OMS se posicionou contra. Por quê? O principal argumento da OMS era o de que havia países que não tinham tomado nem a primeira dose. Então, a preocupação da OMS era a de que o planeta se vacinasse, porque era uma pandemia. E não adiantaria um país ter 3 doses, 4 doses, 10 doses, se outros países não tinham nem a primeira dose. Isso iria atrapalhar a tentativa, né, de diminuir a transmissão e de diminuir o impacto da Covid no mundo. Então, que deveria existir um esforço mundial, não em ficar aumentando as doses do seu próprio país, mas em tentar uma colaboração mundial global que pudesse atender os outros países também. Mas isso abriu margem para diversas interpretações. E aí foi muito interessante, porque eu vi pessoas anti-vacina compartilharem essa notícia e eu vi pessoas pró-vacina, né, compartilharem essa mesma notícia. E sendo que os anti-vacina estavam dizendo que não deveria vacinar a terceira dose, porque isso corroborava com o fato, eles não queriam que vacinasse mais. Então, essa notícia era contra vacinar, então eles estavam, ó, tem que parar de vacinar, gente, não é para vacinar, não. Mas eles estavam usando isso para não vacinar ninguém, né? Não é para vacinar. A OMS diz que vacina é ruim. E quem era a favor da vacina falou, gente, tudo bem, é para vacinar, mas o que a OMS está dizendo é para vacinar também os países que não receberam vacina ainda. Então, também era uma notícia que incentivava a vacinação, só que a vacinação de pessoas não vacinadas ainda. Então, veja que interessante, né? O viés de confirmação atuou dos dois lados, de quem era anti-vacina e de quem era a favor da vacina, mas de acordo com a interpretação da notícia e da sua própria crença, tá? E o que a gente deveria fazer é olhar para essa notícia com um olhar racional, né? E não um olhar apaixonado pela crença de que se deve ou não se deve vacinar. Então, existe um problema, talvez o problema mais sério aqui que a gente está enfrentando hoje, né, do viés de confirmação, seja justamente o fato de que as pessoas elas dialogam, né? Nós dialogamos uns com os outros, mas presos na nossa própria crença, e nesse diálogo a gente não está apto a confrontar as nossas próprias crenças, mas sim confirmar. Então, cada vez mais a gente vai brigando e discutindo, e as redes sociais elas têm mecanismos que favorecem esse comportamento de bolha, né? Para que a gente cada vez mais se feche nos nossos próprios argumentos e use só para brigar com o outro, né? E nisso a gente vai polarizando. Então, o viés de confirmação, ele é um viés que colabora muito para a polarização, e isso é muito grave, né? Porque isso diminui a nossa capacidade de dialogar cientificamente e racionalmente. Porque, em geral, quando a gente vai para questões científicas, é muito difícil polarizar demais, né? Porque polarizar demais, em geral, está junto com uma crença. E quando está junto com uma crença, a gente acaba tendo problemas ali que se afastam da ciência, né? Uma crença
uma crença que não é uma crença científica, no sentido de que não está apta a sofrer confronto. Então, aqui, ó, esse é um ponto importante, que é fruto do viés de confirmação, né? O chamado backfire effect. Não sei se vocês já viram isso, né? A gente pode chamar aqui, num português abrasileirado aqui, como se fosse a tradução do nome de um filme, né? Se fosse um filme de Hollywood chamado Backfire Effect, a gente chamaria de O Tiro Saiu pela Culatra, né? Ia ser um outro título abrasileirado das traduções que a gente vê, né? O tiro pela culatra, né? Isso vai de acordo com o que o Sagan falou aqui, né? Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Veja, não estamos falando aqui crente no sentido pejorativo de uma questão religiosa. Aqui, crente é uma pessoa que acredita muito em algo, independentemente das evidências. Ela já acredita. Então, não dá para convencer ela, porque ela é uma pessoa que acredita naquilo, e a crença dela não se baseia em evidência, a crença dela se baseia na necessidade que ela tem de acreditar naquilo, né? Então, se eu ficar confrontando essa pessoa e batendo muito nessa pessoa, com a evidência, o que vai acontecer? Muitas vezes, ao invés de ela... O que a gente gostaria que acontecesse? Quando a gente fica jogando a evidência e a ciência nas pessoas, o que a gente queria é que elas olhassem para o que a gente está falando e falassem, nossa, verdade, eu não tinha visto esse lado científico, isso que você me falou é muito racional, realmente, a partir de hoje eu vou adotar outra postura em relação a isso. Muito obrigado por ter me apresentado a evidência científica. Isso é o mundo ideal, né? O mundo de arco-íris seria assim. Mas normalmente o que acontece? Você apresenta a evidência, ela fala assim, não é possível, isso que você está mostrando está errado, aí ela vai atrás de outras evidências que corroboram só o que ela acredita. Então ela começa a buscar outras pessoas que falam igual ela, confirmam artigos especialistas, etc. E olha o que ela acabou de fazer, uma pesquisa gigantesca, enviesada, só para poder brigar contra a evidência que você apresentou. E nesse processo ela gastou tempo, esforço, e ela entrou em contato com mais pessoas, com mais informações enviesadas, que reforçam a crença dela. E agora ela acredita mais ainda naquilo. Então, quando ela foi confrontada, ela passou a acreditar mais. Isso é o que o tiro saiu pela culatra, é o backfire effect. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e isso acontece muito, principalmente em situações de polarização. Em geral, porque a gente não consegue entender a motivação da crença dessa pessoa, a angústia que está por trás daquela crença, e aí a gente começa a entrar nessas brigas, né? E para isso a gente precisa entrar numa comunicação não violenta, que é muito difícil de fazer. E a gente vai poder discutir isso um pouco quando a gente falar de divulgação científica lá no final do nosso curso, tá bom? Gente, uma das coisas que mostra, né, a consequência desse viés de confirmação junto com informações científicas mal coletadas, né, é a questão da relação, da falsa relação entre vacina e autismo, né? Então aqui a gente tem o Andrew Wakefield, que foi um médico do Reino Unido, que publicou esse artigo aqui, esse Early Report na Lancet, né, em 98, dizendo que existia uma relação entre a vacina tríplice viral e o desenvolvimento de distúrbios, né, em crianças que principalmente estariam associadas ao autismo, né, a distúrbios do desenvolvimento, principalmente ao autismo. Então, ele publicou esse estudo e veja, o número de pessoas, olha o problema da generalização precipitada, já começa aqui. 12 indivíduos, ele fez o estudo em 12 indivíduos, não teve grupo controle, não foi nada disso, né? Era um estudo que foi muito mal desenhado, e depois, além disso, teve fraude, foi manipulado esses dados, mas se a gente já usasse, né, a questão das falácias lógicas e o raciocínio crítico nesse estudo, a gente não precisaria nem tentar olhar a fraude, a gente não precisaria nem tentar olhar outros aspectos. A gente podia olhar só a generalização precipitada de um número muito pequeno de crianças aqui, e que acabou levando a essa crença de que vacina causava autismo. Ele falou isso, que era só para tríplice viral a princípio, porque ele tinha conflito de interesse, ele tinha recebido dinheiro para fazer isso, existia um interesse em processar as indústrias para que mães de filhos que tivessem autismo pudessem processar essa indústria, então tinha um advogado orientando isso, se aproveitando da vulnerabilidade dessas mães
em conjunto com o Andrew Wakefield, e ele também tinha interesse em produzir a sua própria vacina que fosse lucrar em cima dessa desconfiança dessa vacina. Mas o que acabou acontecendo foi que se alastrou essa desconfiança para as outras vacinas também e gerou uma crença. E até hoje você mostra coisas para as pessoas e elas continuam usando viés de confirmação. Elas, não, mas tudo bem, não era a vacina causava autismo, não por causa disso, mas na verdade é porque essa vacina tem timerosal, e o timerosal tem mercúrio, e o mercúrio pode causar neurotoxicidade, então é por causa disso as crianças estão tendo autismo. Então, cai na falácia da bola de neve, cai na falácia da inversão do ônus da prova, e tudo isso orquestrado e reforçado pelo viés de confirmação. Em 2010, esse artigo foi, de fato, removido. Passou muito tempo, né? Mas ele já foi questionado muito antes, desde 2004 já tinha uma série de julgamentos acontecendo. Andrew Wakefield perdeu a licença médica no Reino Unido, mas não impediu ele de ir para os Estados Unidos, começar a escrever livro anti-vacina e ser considerado uma autoridade anti-vacina, que conseguiu adeptos aí e que trazem consequências até hoje, né? Foi a base, uma das bases para que a gente tivesse desconfiança é a hesitação vacinal, até mesmo durante a Covid-19. Até o momento agora, a gente falou bastante do viés de confirmação. Acho que ficou muito claro o quão perigoso é e como que ele age em todos nós, o tempo todo a gente está lá sendo perturbado pelo nosso viés de confirmação. Para finalizar esse nosso capítulo 5, vamos falar um pouquinho sobre outros vieses, poucos, tá? Outros vieses que complementam e que se somam ao viés de confirmação e que faz com que a gente tome decisões erradas e se afaste do pensamento científico. O viés de disponibilidade, né? O que é o viés de disponibilidade? A gente costuma deixar de lado informações que não entramos em contato ou que temos dificuldade de nos lembrar. Então, olha só, se é uma informação que eu nunca entrei em contato, ela não faz parte do meu repertório de informações. Então, as minhas decisões são tomadas com aquilo que eu lembro, com aquilo que eu entrei em contato. Mas pode ser que eu tenha ignorado coisas importantes que eu nunca entrei em contato antes. O conhecimento que está disponível para mim é esse. E eu vou tomar decisões com base nesse conhecimento. Só que eu posso estar deixando de lado conhecimentos importantes que eu não entrei em contato. Isso é o princípio básico da ignorância, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que todos nós ignoramos algo. Todos nós deixamos algo de lado. E aquilo que a gente ignora pode ser necessário para tomar uma decisão, né? Mas não está disponível para nós. E aí o viés de confirmação também pode atuar aí. Muitas vezes, na hora de eu evocar uma memória, eu trago para a memória aquilo que faz mais sentido para mim, aquilo que confirma a minha crença, né? Então, isso entra no chamado viés da disponibilidade. Além disso, pessoal, temos um outro viés, que é o viés da ancoragem. Esse viés todo mundo já entrou em contato também. Olha só aqui, né? Aqui eu trouxe a Black Friday. Por quê? Por causa de desconto, né? Isso remete desconto. Imagina que você foi num shopping e aí você passou em frente, tinha uma camiseta com 30% de desconto, uma camiseta linda que você queria comprar com 50% de desconto. 30%, 40%, 50%, o desconto que você quiser. Tá lá, pela metade do preço. E aí você fala, nossa, eu quero muito comprar essa camiseta, mas você pensa um pouco, fala, não sei, acho que eu não preciso dessa camiseta, eu não vou comprar hoje. Aí você passa por ela, você volta para casa, e aí no dia seguinte você vai para o shopping, não, eu quero comprar essa camiseta, eu gostei dela, eu quero, mudei de ideia, vou lá comprar. Quando você vai para a loja, a camiseta saiu do desconto, não está mais com 50% de desconto, voltou para o preço cheio. O preço cheio dela está lá agora e você fala, putz, não quero comprar, tá muito cara essa camiseta, eu não vou comprar essa camiseta mais. O que aconteceu? Você não é capaz mais de comprar essa camiseta e gastar o preço cheio, porque um dia ela esteve por 50%. A primeira vez que você viu ela, ela custava metade do preço. Então, você se ancorou ao preço dela pela metade. Agora que ela custa o preço cheio, você não quer pagar mais, porque você está ancorado no outro preço. Agora está muito caro. Por que você está achando caro a camiseta agora? Você está achando caro porque ela era metade do preço antes e agora ela está mais cara. Ela está mais cara em relação ao preço que ela era antes. O mesmo produto agora está mais caro. Então, eu não vou pagar mais caro. Eu me ancorei no preço anterior. Tá? Então, isso é um viés também, porque muitas vezes isso pode trazer problemas de tomada de decisão. Dentro da pandemia, de novo, voltando ao exemplo da pandemia, fica tão claro isso. Vacina da Pfizer, né? Uma das primeiras, acho que a primeira a liberar os seus resultados de eficácia. 90 e poucos % de eficácia.
liberou esse resultado. Um resultado que era impressionante, que a gente não tinha visto antes com a maioria das vacinas, porque empregou uma tecnologia nova de RNA mensageiro, né, muito eficaz. Aí foi feita a vacina da Coronavac, com vírus inativado, jeito padrão de fazer vacina, eficácia de 50,4%, mais ou menos. E aí começou, eu não quero Coronavac, eu quero Pfizer, né? Foi na época do sommelier de vacina, né? Eu quero a vacina da Pfizer, envelhecida em barris em ampolas de carvalho, com toques né, de mel e café, né? Então, essa época, o que aconteceu? Todo mundo viu de cara um efeito de 90 e poucos por cento de eficácia da Pfizer. Qualquer vacina que veio com uma eficácia inferior a essa, pronto, eu estou ancorado no primeiro efeito que eu vi. Se tem 90 e poucos por cento de eficácia, eu não quero vacina de 50%. Mesmo sabendo que 50% é um efeito importante, que reduz pela metade a probabilidade, o seu risco, né, de ter Covid ou não, por exemplo, e mesmo que fosse uma vacina, mesmo que seja uma vacina importante, né? Então, essa ancoragem naquela primeira informação que a gente recebe é muito difícil de desfazer. Em geral, a gente entra em contato com aquela primeira informação, a gente se ancora nela, e as próximas informações que vêm eu fico balizando tudo com base na minha primeira ancoragem. E isso pode me trazer problemas em tomadas de decisão e fazer com que eu comece a raciocinar só com base na ancoragem e não na racionalidade científica de você usar mais de um tipo de vacina no momento em que você tem acesso a poucas vacinas e que todas são importantes para o controle da pandemia, por exemplo, né? Então, o viés da ancoragem faz com que, né, a gente possa ter o nosso julgamento sobre algo afetado por uma informação inicial prévia, que pode influenciar diretamente a nossa decisão final. E por fim, pessoal, mais dois vieses que eu queria trazer para vocês. O primeiro deles é o viés da ilusão de controle, né? Que é uma tendência que a gente tem de superestimar o nosso controle sobre situações, eventos ou pessoas, ignorando a força do acaso. Então, a gente acha que tem controle sobre muita coisa, né? Tem controle sobre a nossa própria vida. E lógico, a gente toma nossas próprias decisões. A gente está falando aqui sobre conhecer o pensamento científico para tomar melhores decisões na nossa profissão, etc., na vida, na sociedade, mas a gente não pode ignorar um componente muito importante no mundo, que é a força do acaso, tá? Senão a gente se torna arrogante ou a gente se torna miserável, né? Basicamente isso. Se a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, e se a gente dá certo em alguma coisa, tive um sucesso profissional, um sucesso no relacionamento, um sucesso em alguma coisa, o fato de eu achar que eu tenho controle sobre isso faz com que eu fique arrogante. Porque eu começo a falar, eu fiz isso graças ao meu esforço, meu mérito, eu sou muito foda, porque olha onde eu cheguei, né? Isso vira uma arrogância. E se ao mesmo tempo algo dá errado, deu errado uma coisa profissional, um empreendimento profissional, deu errado um relacionamento e tudo mais, eu começo a me sentir uma pessoa que falha, incapaz. Nossa, eu não fui capaz de fazer isso, né? Então, eu fui responsável pela minha própria miséria, digamos assim, né? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque é claro que muita coisa depende da gente. Claro que a gente precisa ter nossa própria competência, claro que a gente precisa saber se relacionar e tudo mais. Mas existe um efeito do acaso muito importante. E eu preciso saber dividir os meus méritos com o acaso, e eu preciso saber dividir a minha responsabilidade, a minha culpa com o acaso também, né? Para que eu não me puna demais por coisas que eu não tenho controle. E para que eu não me ache demais por coisas que eu também não tive controle. Então, eu sempre dou o exemplo de que hoje eu sou professor, sou pesquisador, estou na área da psicofarmacologia, tenho o respeito dos meus alunos, de várias pessoas, tenho, né, um trabalho profissional que eu tenho orgulho, mas quando eu terminei a minha graduação, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia se eu ia trabalhar em farmácia, se eu ia prestar concurso. Eu mandei currículo para a farmácia, eu prestei concurso, etc. Eu ia me inscrever numa especialização. E quando eu cheguei na faculdade para me inscrever na especialização, eu resolvi voltar para o meu carro
por um corredor que era perto da sala da minha ex-orientadora de monitoria da farmacologia. E eu só passei por lá, mudei meu caminho, em vez de voltar pelo caminho mais curto, fiz o caminho mais longo. Quando eu passei ali, eu cruzei com ela no corredor, e ela falou, André, você não quer fazer o mestrado? E eu nem tinha pensado no mestrado, porque eu achei que eu não ia dar conta do mestrado, eu achei que estava muito perto, nem tinha alguém que me orientasse. E aí eu cruzei com ela no corredor, ela falou, André, ó, se inscreve no mestrado, você foi um bom aluno, eu vou te dar uma carta de aceite, caso você passe, mas você precisa fazer a prova, então estuda para a prova, escreve lá, ó, eu te ajudo depois com o projeto, mas tenta o mestrado. E aí, por causa desse encontro aleatório com ela, eu me inscrevi no mestrado, passei no mestrado, ela me orientou, eu admirava muito ela, consegui depois dar aula e tudo mais, e hoje, o que eu faço hoje? O fato de eu estar dando aula hoje para vocês sobre conhecimento científico tem a ver com o fato de eu ter encontrado aleatoriamente com ela no corredor. Então, se eu falar que isso tudo é mérito meu apenas, eu estou totalmente errado. Isso tem mérito, primeiro, das pessoas que colaboraram comigo, mas principalmente do acaso de ter cruzado e esbarrado no corredor, senão eu não tinha nem prestado o mestrado, né? Então, isso é uma coisa importante da gente perceber. A força da aleatoriedade nas nossas vidas. E por fim, pessoal, existem outros vieses, mas eu quero finalizar com esse, que é o viés do otimismo ou do pessimismo irrealista. Então, esse viés é quando a gente assume, né, frente à incerteza, então, frente a uma situação que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, eu estou fazendo as coisas, eu quero muito que dê certo, né, mas eu não sei se vai dar certo ou vai dar errado, ou frente à ambiguidade, frente a uma situação se eu fiquei doente ou não, ou qualquer coisa assim, podemos ter a tendência de ter uma visão positiva ou negativa demais, desproporcional à realidade. Então, é aquela pessoa que é assim, você fala para o seu colega que está prestando concurso, quem presta concurso sofre com a visão externa, né? Você fala para alguém que está prestando um concurso, vamos supor, se for para os seus pais, para a família, sei lá, alguém fala assim, já passou, ih, você é inteligente para caramba, já passou, tá garantida, é tua vaga, é para você, né? Você está angustiado, você não sabe se vai passar ou não, e a pessoa também está angustiada, seus pais, quem é que seja, mas está torcendo por você e fala, já passou. Otimismo exagerado e irrealista. Ou você conta para outra pessoa, vou prestar o concurso. Ih, cara, não passou. Isso aí já é tudo armado, impossível. Você não vai, né? Gastou dinheiro à toa. Pronto. Pessimismo irrealista. Então, são duas posturas que se afastam do pensamento científico, porque ignoram probabilidades, principalmente, né? Na nossa próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre pensamento probabilístico. Mas, basicamente, pessoal, esse otimismo ou pessimismo exagerado é uma tentativa de trazer um pouco de certeza para situações incertas e que a gente não consegue, a gente não se aguenta nessa lacuna da incerteza. Então, eu não sei se vai dar certo, se não vai, eu não sei se eu vou passar na prova ou não, eu não sei se eu vou melhorar da minha doença ou não, eu não sei nada disso. Então, como eu não sei, eu estou angustiado, eu sou um ser humano, como ser humano eu odeio viver na incerteza, então eu estou buscando uma resposta rápida, então uma resposta certeira mais rápida. Para ela ser certeira, ela não pode ser depende, ela não pode ser probabilística, ela tem que ser mais determinista. Então eu vou pender para algum lado. Ou eu vou dizer que vai dar certo, ou eu vou dizer que vai dar errado. Então, pessimismo ou otimismo exagerado para tentar resolver questões complexas ou ambíguas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, quem ajuda a resolver isso é a probabilidade. Para fechar, pessoal, esse nosso capítulo, eu queria trazer para vocês uma reflexão. A interpretação crítica de uma informação ou argumento não se limita a sermos críticos apenas com aquilo que foi escrito ou falado. Então, aquilo que a gente está lendo, aquilo que estão contando para nós. A gente tem sim que ser crítico com tudo que a gente recebe. Isso é verdade. E a gente viu através das falácias lógicas que a gente tem como observar isso e ser crítico com isso. Mas isso diz respeito principalmente, pessoal, a ser crítico com o que pensamos ou inferimos a partir das informações que a gente recebe. Então, aqui a gente já começa também a trazer um pouco da responsabilidade para nós, né? Por quê? Porque duvidar daquilo que alguém falou ou escreveu é relativamente fácil, se a gente tem as ferramentas para isso. Mas difícil mesmo é a gente duvidar de nós mesmos. E não duvidar da nossa capacidade. Tem muita gente com baixa autoestima que duvida da própria capacidade. Não é isso.
é duvidar daquilo que a gente acredita. É isso que é mais difícil. Dói, né? É difícil abrir mão de crenças, tá certo?